Bom, pessoal, primeiramente, bom dia para todo mundo aí. Queria agradecer a presença de todos aí, né? Espero conseguir passar um pouquinho e conversar com vocês aí a respeito desse tema, que eu considero extremamente importante, né? Principalmente os atuais aí que a gente está passando na atividade. Esse denominador aí pode fazer uma grande diferença para os produtores aí. Meu nome é Gabriel, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado em Lavras em 2001, né? Fiz também minha especialização em Piracicaba, Exalc, com o professor Paulo, no sistema MGA de gestão, do Agro Mais Lean, né? E sou um dos sócios da Via Verde aí. Estou com praticamente aí 20 anos aí na atividade aí, né? Meu foco maior é bovinocultura de leite e corte, né? Aí na região do Mato Grosso a gente atende pela Acrimate aí mais gado de corte, né? E aqui em Minas, eu moro em Minas Gerais, meu foco maior aqui é pecuária de leite, e bastante também produção de grãos. Eu atuo também bastante na gestão de projetos aí, a gente tem alguns projetos de assistência técnica para pequenos produtores, até na cidade que eu moro, até onde eu estou, aqui em São Gonçalo, Rio Abaixo, a gente atendia pela Prefeitura Municipal aqui um grupo aí de 180 propriedades, de pequenas propriedades de leite. A gente faz também bastante projeto de financiamento bancário, então a gente acaba trabalhando bastante essa questão de viabilidade financeira, para poder analisar crédito rural, tudo. A gente usa bastante ferramenta de gestão em alguns clientes, eu tenho usado muito para fazer essa parte de gestão do leite, o software de Agri. E, por fim, a implantação aí do MDA nas fazendas de leite, para aplicar a técnica aí que eu vou até explicar um pouquinho para vocês aí durante a apresentação aí. Só confirmar aí, tá legal o áudio, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou sim. Aí, se alguém quiser confirmar no chat. Professor, uma outra coisa importante, esqueci de falar, a gente tem adotado da seguinte forma: os técnicos deixam as perguntas no chat e a gente faz ao final. Se o senhor achar que é importante que essas perguntas sejam feitas durante, né, aí fica a critério, né, do senhor. Tá. Eu vou apresentar algumas tabelas, alguns gráficos, que talvez seria interessante a gente poder discutir, ou a gente pode voltar também nas telas depois. Fica aí, que às vezes vai gerar algumas dúvidas, a gente pode tirar na hora ou pode fazer no final. Para mim, indiferente aí, a gente volta a tela, não tem problema, tá? Se Tá. vocês Então, quiserem... Então podemos Pode deixar falar. para o final? Podemos deixar para o final, Sim, porque é até bom que dá uma reforçada, né? E claro, muitas claro. coisas, às vezes, são dúvidas que você já vai apresentar mais à frente, e aí dá Isso. uma maior eficiência. Pode A gente ser? pode ser sim. Tá bom, então. Então, vamos Obrigado. começando mais efetivamente aí no nosso tema, né, que foi passado para mim, que é realmente como melhorar a renda, né, a partir do monitoramento de custos operacionais na pequena propriedade leiteira. Então, só para a gente alinhar, eu considero essas questões extremamente importantes, que a gente trabalhar os indicadores técnicos e econômicos da propriedade. Eles precisam andar juntos, né? Não tem como a gente fazer um sem o outro. Um está diretamente ligado ao outro. Então, a gente precisa trabalhar essas propriedades. A gente sabe que, normalmente, no pequeno produtor, essas informações, às vezes, não estão prontas. A gente precisa ajudar, inclusive, o produtor a como que ele vai fazer para conseguir essa informação, de que forma que ele vai fazer esse levantamento dos dados. Isso pode ser feito de diversas formas, pode anotar em planilha, pode anotar em caderno, pode usar software. O importante é anotar para ter essa informação para o técnico que for atender a propriedade dele conseguir fazer essa análise, né, e discutir com ele aonde que é o gargalo, o que pode ser feito, que
alternativa pode ser trabalhada naquela propriedade, né? E uma coisa extremamente importante também é a gente sempre ter um equilíbrio entre o ótimo econômico, né, e o ótimo produtivo, né? Não adianta a gente ter uma propriedade de leite que tem uma vaca lá de 25, 30 litros de leite se o produtor não estiver ganhando dinheiro, né? Não faz sentido você ter uma fazenda extremamente produtiva se o resultado econômico no final do mês ou no final do ano não for expressivo. Então, assim, a gente tem que sempre ter esse equilíbrio aí entre as duas coisas, o econômico e o produtivo. Como eu falei, as anotações aí são extremamente importantes, precisam ser feitas com regularidade, né, de uma forma correta, que você possa validar essa informação também, né? Essas informações elas precisam ser analisadas, interpretadas, não adianta só anotar e isso ficar guardado, né? Se o produtor não conseguir enxergar, se o gerente da fazenda, o próprio funcionário da fazenda, se ele não conseguir, se a gente não conseguir mostrar para ele que a análise dos dados é importante, para que aquilo serve, ele não vai fazer. Ele vai acabar desanimando, ele não vai anotar direito. Então, assim, a gente precisa analisar, mostrar para ele a importância daquilo e como que aquilo impacta diretamente no negócio dele. A partir do momento que o produtor enxerga isso, ele começa a cobrar, inclusive, o técnico por essa análise a cada visita que ele faz na propriedade. E uma forma extremamente importante da gente conseguir melhorar a renda é a gente reduzir desperdício, né? Na medida que a gente reduz desperdício, a gente está melhorando a renda. E esse desperdício é de várias formas, de tempo, de insumo, de pastagem, de volumosos, né? A gente vê produtor, às vezes, que está na propriedade, vai na cidade várias vezes durante a semana para comprar parafuso, comprar um insumo que faltou, às vezes por falta de desorganização dele, de anotação. Isso acaba gerando despesa de combustível, de estar indo várias vezes na cidade, de tempo, né, que ele poderia estar fazendo outras coisas, e perde tempo indo na cidade, por exemplo, entendeu? De insumo, de uma regulagem, né, às vezes incorreta no equipamento, de um uso de herbicida na hora que não está no momento adequado, de deixar perder pasto, de fazer, às vezes, um armazenamento de silagem muito acima do que ele precisa. Isso acaba gerando um custo, né, financeiro de estar aquele material guardado na propriedade sem necessidade. Então, assim, tudo que a gente conseguir organizar na propriedade para a gente reduzir desperdício, a gente está automaticamente melhorando a renda desse produtor. Só para a gente definir um pouquinho os custos, né? Então, assim, a gente, na verdade, tem duas definições. Um seria o custo operacional efetivo, que a gente chama de COI. O que é o COI? Ele inclui todos os itens considerados variáveis e gastos direto pelo produtor. Então, é ração, óleo diesel, mão de obra, a silagem, o canavial, serviços terceirizados. Esse seria o custo direto. Esse é o custo operacional efetivo. A gente fala assim, se o produtor não conseguir pagar com a atividade pelo menos o COI, é um sinal extremamente vermelho, porque realmente no curto prazo aí ele está quebrando ou está fora da atividade, porque não vai ter jeito. O custo operacional total, são os custos indiretos, que a gente às vezes não mede. É uma depreciação da máquina, do implemento, da prefeitura, que também são custos, mas que eles são indiretos, que às vezes o produtor nem percebe que existe esse custo, mas eles são importantes. Tá? Então, de uma forma resumida, a gente teria aqui, esse aqui seria o custo operacional, o COI. O custo total é o quê? É o custo operacional efetivo mais o prolabore das depreciações das máquinas. Esse aqui seria o custo operacional total. E o custo total da atividade é a soma de todos, o custo operacional efetivo, o prolabore e as depreciações das máquinas, mais uma remuneração do capital investido. Que isso aqui é onde a gente vai conseguir analisar realmente a viabilidade do negócio. Por exemplo, o que ele tem investido na fazenda? Quanto vale a fazenda? A atividade está remunerando aquele capital investido na fazenda? Tá? Aí a gente vai chegar no custo total aqui.
Hoje, né, conforme seria o tema, a gente vai trabalhar mais aqui o custo operacional efetivo aqui. Os principais custos que a gente tem na atividade pecuária leiteira, eu resumi, são esses três aqui: volumosos, concentrados e mão de obra. Esses três itens aqui representam praticamente 65% do impacto na receita da atividade. Então, assim, são os três itens mais importantes da gente tentar ajustar, economizar e fazer da melhor forma. Por quê? Qualquer mudança que a gente faz aqui na eficiência de concentrado, de uso de volumoso, de eficiência da mão de obra, o impacto é muito grande no custo de produção da atividade. Então, assim, eu vou tentar trabalhar nesses três principais itens aqui para a gente conseguir um impacto maior na atividade. Não do que os outros custos também não sejam, mas esses aqui impactam mais, tá? Principalmente concentrado, né? Nesse ano que a gente está aqui, o impacto é muito grande. Então, assim, quais seriam as estratégias que a gente podia pensar para ter uma eficiência maior no uso do concentrado, né? O que a gente pode estar trabalhando na propriedade para a gente ter uma maior eficiência desse uso? Um primeiro item seria a genética dos animais. Conforme a gente vai tendo na propriedade animais com uma genética melhor, a gente consegue ter uma eficiência maior desse uso. Então, assim, isso aqui é um processo longo, né? Não é do dia para a noite que acontece na propriedade essa mudança, mas tanto os produtores quanto os técnicos precisam ter em mente que esse é um caminho que a gente tem que percorrer ao longo dos anos, né? Tá sempre buscando animais mais eficientes. Eficientes em quê? Em caminhamento, em pé, colocação de tetos, capacidade reprodutiva, né? Animais que consigam caminhar, para quem trabalha mais no sistema mais a pasto, ou quem vai trabalhar, às vezes, com um animal mais confinado, um animal que esteja adaptado àquela condição, né? Então, assim, é extremamente importante que a gente venha trabalhando isso aqui no longo prazo. Outra forma da gente conseguir uma maior eficiência no uso do concentrado, o que é? A gente procurar trabalhar volumosos, né, de extremamente qualidade. Então, se a gente trabalha num sistema mais a pasto, quanto mais eficiente for o meu manejo de pasto, a colheita desse pasto, menor será o uso de concentrado, né? Eu poderia trabalhar às vezes com concentrados com um pouco mais de energia, menos proteína. Então, assim, é extremamente importante, né? Da mesma forma, para quem vai fazer um estoque de volumoso para seca, que seja uma silagem de milho, uma silagem de sorgo, ou uma silagem de capim, ou um canavial, quanto mais eficiente eu for na produção de volumoso, por exemplo, na silagem de milho, quanto melhor eu conseguir trabalhar a questão de qualidade de partícula, de grãos, mais economia a gente vai ter no concentrado. Outra opção, né, trabalhar a opção de subprodutos, né? Vocês estão numa região aí que acaba tendo muita opção de subprodutos, tem caroço de algodão, que consegue trabalhar, tem DDG. Então, assim, está sempre avaliando a possibilidade de utilização de subprodutos para a gente baratear esse custo, né, de concentrado. Outro item importante é fazer o controle leiteiro das propriedades, no mínimo mensalmente, uma vez por mês, né? A gente orientar o produtor, auxiliar ele a fazer esse controle leiteiro, né? A fazer a pesagem de leite de produção das vacas, para a gente poder fazer um arraçoamento desses animais de uma forma consciente, acertada, para a gente conseguir uma eficiência de produção. Às vezes tem animais que vai ter que secar, tem animais que a gente consegue aumentar a produção de leite, entendeu? Então isso aqui é extremamente importante, a gente está fazendo pelo menos uma vez por mês esse controle leiteiro para a gente aumentar essa eficiência no uso do concentrado. Da mesma forma, as compras estratégicas, né, de insumos, a gente conseguir comprar de uma forma coletiva, via cooperativa, fazer um estoque na safra, tá verificando qual que é o insumo que está na época de comprar, para a gente conseguir baratear custos.
E, por último, né, a gente tem trabalhado bastante nas propriedades, né, a questão do grão de milho reidratado ou de sorgo reidratado aí, que a gente consegue ter uma forma de estocagem barata, a gente consegue estocar esse grão na época da safra, que a gente vai conseguir comprar ele num preço melhor, além de melhorar muito a questão da digestibilidade do amido, ou seja, né, o animal vai estar transformando mais amido em leite, com custo menor. Então aqui, só para a gente poder mostrar isso de uma forma em gráficos, esse gráfico do CPEA, se a gente avaliar por que é importante a gente estar sempre monitorando o custo, se a gente avaliar de 2018, 19, 20, 21, esse aqui é o percentual de quanto que impacta no custo operacional a questão do concentrado em relação à receita. Se a gente for pegar aqui 2021, olha aqui, a gente passou dos 40% da receita gasto com concentrado, em relação a 2018, que a gente vinha abaixo de 30%. A gente trabalhava aqui na faixa aqui de 27%, 28% do custo da receita que era gasta com concentrado. Né? 2020 a gente já veio subindo e 2021 a gente passou dos 40% aqui em algumas regiões do gasto da receita com concentrado. Então, olha a diferença. A gente sair de 27 para 40, se a gente não conseguir ter uma eficiência nesse uso, o impacto é muito grande. Quando a gente cruza as informações de preço do concentrado, né, da evolução do concentrado em relação ao preço do leite, a gente, durante 2020, nós tivemos um crescimento aqui grande da produção de leite, do preço do pago ao produtor, mas o custo concentrado também veio subindo, e no final do ano de 2020 aqui, eles praticamente estavam bem próximos aqui. Entendeu? Se a gente for considerar um índice 100 em relação a dezembro de 2019, olha como que subiu aqui o custo do concentrado em relação ao preço do leite. Então, assim, esse item é um gargalo que a gente tem que trabalhar com bastante eficiência. A gente analisando, né, o item de volume de produção, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante nas propriedades. Eu queria analisar com vocês o seguinte: quanto mais produtiva a vaca, né, a gente pega aqui, ó, vamos pegar aqui um animal de 15, 20, fizemos até 30 litros para a gente fazer uma simulação aqui. Quanto mais ela produz, mais caro é o custo dela. Ela come mais ração, né? A gente tem um gasto maior com alimentação com esse animal, né? O custo da dieta dela vai subindo. E se a gente for analisar, mesmo a gente trabalhando com um custo aqui maior, quanto maior a produção da vaca, maior o custo de alimentação dela. Mas quando a gente vai analisar, se a gente for considerar o preço do leite e o que sobra, mesmo quanto mais o animal produz, mesmo num preço de leite inferior, o resultado final da receita menos custo de alimentação é mais interessante. Então, assim, o produtor precisa analisar os outros custos dele. Mas o que a gente acaba vendo muito nessa época que a gente está com custo, né, de concentrados, de alimentação alto, a gente acaba vendo várias situações em que o produtor, a primeira coisa que ele quer fazer, né, o primeiro item que ele quer atacar, ele fala: a ração está cara, tem que diminuir a ração. E na verdade, na maioria dos casos, na medida em que ele diminui a ração, está dando um tiro no próprio pé, porque vai diminuir a receita dele por animal e pode acontecer, às vezes, de nem conseguir pagar os custos fixos da atividade, mão de obra, né, assistência técnica, energia, os outros custos que são inerentes à atividade. Então, assim, é extremamente importante a gente ter esses custos na mão da propriedade, analisar, porque normalmente quando o produtor quer diminuir de uma forma sem ser pensada, analisada a ração das vacas, o resultado pode ser catastrófico, né? Porque a gente vê que os animais produtivos e que a gente consegue trabalhar de uma forma eficiente, mesmo a gente tendo um aumento aqui no gasto com alimentação, o resultado final que sobra aqui, ó, ele é maior.
Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre trabalhando nas propriedades, estar sempre analisando, acompanhando, tá, pessoal? E qual que é o impacto do custo do concentrado no custo operacional? Se a gente for analisar aqui, ó, o concentrado no custo operacional teve um crescimento em torno de 23% no último ano e comecinho de 2021 agora. Ele cresceu, o custo operacional subiu em torno de 23% a 25%. Desse custo aqui, desse crescimento aqui de 24%, concentrado respondeu por 44%, suplemento mineral por 13%, adubos e corretivos por 12%. Então, assim, como a gente está vendo, esse aqui é o que realmente impacta de forma bastante significativa no custo operacional da nossa atividade. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com esse item aqui, e esse pode ser o resultado, né, de uma forma, pode transformar uma propriedade em produtiva, na verdade, que a gente consegue trabalhar ela com maior produção, maior volume. E quais seriam algumas estratégias que a gente podia também estar trabalhando para reduzir esse custo do concentrado? Eu coloquei algumas fotos aqui para ilustrar, né, da confecção de silagem de milho grão reidratado, né, nas propriedades que tem uma estrutura um pouquinho melhor, que tem trator, que tem equipamento, pode ser feitas trincheiras aqui para conseguir estar armazenando esse milho reidratado aqui, né? A gente, na verdade, esse milho a gente moe, tem um moinho aqui, pode ser acoplado a um trator, pode ser elétrico, né? Que a gente transforma esse milho num fubá um pouquinho mais grosso, normalmente numa peneira aí de 4 milímetros, e a gente corrige aqui, acrescenta em torno de 30% a 35% de água nesse milho aqui para fazer o grão reidratado. Em pequenas propriedades, os produtores têm usado bombona de 200 litros aí, alguns colocam a tampa aqui e amarra com arame, alguma coisa. Tem algumas bombonas que já vêm com uma cinta aqui em volta, que pode ser fechada. Então, entra aqui, compacta, fecha, funciona da mesma forma. Tem propriedade que faz uma trincheira, né? Às vezes o rebanho é menor, uma trincheira mais estreita, né, enche com carrinho de mão mesmo, para conseguir, né, ter uma retirada de painel suficiente. A gente precisa trabalhar aqui para tirar um painel de pelo menos uns 20 centímetros aí por dia, para conseguir garantir a qualidade, né, desse milho. Então, isso é um negócio que tem que ser dimensionado para cada propriedade, de acordo com o tamanho do rebanho que o produtor, né, vai estar trabalhando, vai estar alimentando. Então, tem que ser feito com bastante cuidado, bastante capricho, porque, né, é um alimento muito nobre que vai estar sendo armazenado ali com um custo bastante elevado. Outras formas que a gente pode trabalhar para reduzir esse custo concentrado, por exemplo, para quem produz silagem de milho na fazenda, né? Eu coloquei uma tabela aqui, no outro slide eu coloquei ela um pouquinho mais ampliada para a gente discutir. Na verdade, essa aqui são análises que as universidades fazem. Essa daqui é de Viçosa, da Federal de Viçosa, da Vitrine do Milho, onde eles plantam vários híbridos de milho de várias empresas para analisarem alguns indicadores importantes para quem está elaborando a dieta das vacas. Não só avaliando, aqui a tonelada de matéria verde por hectare. Então, não só avaliando aqui quantas toneladas por hectare que esses milhos produzem, né, tanto de matéria seca, tudo, mas avaliando principalmente amido, fibra, energia, e no final aqui, ó, uma estimativa de quantas toneladas de leite por hectare que esses híbridos aqui têm potencial de produzir. Porque, no final das contas, o que importa para a gente é quanto de leite que cada tonelada de silagem vai estar produzindo no final. Então, assim, a gente precisa saber quantas toneladas por hectare de silagem de milho que vai ser conseguido converter de milho. Então, a gente pode olhar aqui que tem híbridos aqui de várias produtividades. É lógico que esse milho tem que ser adaptado para a sua região, né? Você tem que ver se esse milho é um milho que enquadra bem na região, na topografia, na altitude,
mas é extremamente importante a gente procurar nos órgãos de pesquisa, tudo, quanto que é o resultado aqui. Então, aqui eu coloquei ela com zoom maior. Então, assim, a gente tem milhos que proporcionam para a gente em torno de 40 toneladas de leite por hectare no final, e ao mesmo tempo a gente tem milho aqui com 26. Então, assim, vocês imaginam o impacto dessa produção de leite aqui, né, na mesma área, na mesma produtividade. Então, assim, a gente tem milhos com produtividades semelhantes, com uma grande variação da tonelada de leite por hectare, entendeu? Então, assim, quanto mais eficiente a gente for aqui, ó, em produção de amido dessa silagem, menos a gente vai gastar no concentrado lá no coxo, tá? Então, assim, esse aqui é mais uma estratégia de como que a gente consegue reduzir custo de concentrado. Outra estratégia que eu falei, inclusive, no princípio, quanto mais eficiente a gente for na utilização do pasto, né, quanto melhor a gente conseguir manejar pasto, isso tudo a gente consegue reduzir custo com concentrado. Então, assim, é um conjunto de ações que são realizadas na propriedade para a gente, na verdade, melhorar a renda do produtor. Quanto mais a gente consegue economizar, mais sobra para o produtor, né? Adubação de pastagem, as divisões de pastagens, o manejo que o produtor faz bem feito, vai impactar lá no resultado final. Outro item que está crescendo bastante no custo de produção das propriedades é a energia elétrica. Né? Ela representava, né, considerando o preço aqui de Minas Gerais, ela representava em torno de 3 centavos por litro em 2013, e hoje ela representa 5 centavos por litro de leite. 5 a 6 centavos já por litro de leite. Então, assim, as propriedades que acabam gastando bastante energia, porque tem ordenha, tem resfriador, tem propriedade que tem ventilador para poder fazer o resfriamento das vacas. Isso aqui tem fábrica de ração, então esse impacto do custo da energia é bem grande, né? Representa em torno de 5% do custo. Então, por exemplo, o produtor pode começar a fazer uma análise de talvez implantar um sistema de energia solar na propriedade, que às vezes com 3, 4, 5 anos, esse investimento que está feito em equipamento solar, ele vai estar anulando aí a conta de energia da propriedade, né? E já vai estar pago esse investimento aí, vai estar depreciado esse investimento na atividade. Então, assim, é sempre importante estar analisando essa questão aí do custo de energia que está crescendo na propriedade aí. Um outro item que eu queria fazer um exercício aí com todo mundo para a gente analisar é a questão da utilização do BST, que é a somatotropina bovina, nas vacas. Para a gente estar usando o BST nos animais, a gente precisa estar com todo o sisteminha rodando bem, reprodução em ordem, alimentação, as vacas têm que estar bem nutridas. Mas é uma ferramenta de manejo que ela impacta bastante na renda da atividade. Tá? Então, assim, nós vamos comparar a mesma propriedade, tá? Esses dados aqui são até de um cliente meu, a gente comparar a mesma propriedade em 2 anos diferentes. Então, assim, vamos imaginar aqui, ó, em 2019, essa propriedade com 30 animais, tá? E a duração média das vacas em lactação em torno de 265 dias. Tá? Você pega um gado girando, um gado meio sangue, que tem uma persistência razoável, na hora que a gente analisa os dados, a duração média da lactação das vacas é em torno de 265 dias. Colocando uma produção média aí, de 15 litros por dia, né, e o leite a R$ 1,90, nós vamos ter uma receita aqui total na lactação em torno de R$226 mil. Nessa mesma propriedade, na hora que a gente começa a trabalhar com a aplicação do BST nas vacas, a gente consegue, na média, aumentar aqui uns 30 dias na duração da lactação das vacas. Existe também um incremento em produção de leite dos animais, que eu não considerei no cálculo aqui. Eu estou considerando, vamos imaginar que esse incremento de leite vai pagar o custo da aplicação.
tá? Vamos considerar aqui só o incremento de dias em lactação, da persistência desse animal, que a gente vai conseguir estar aumentando. Então, são os mesmos animais, a mesma propriedade, o mesmo manejo. Estou trabalhando aqui com a aplicação do BST. A mesma produção média, igual eu falei para vocês que vai ter um incremento, mas estou considerando a mesma produção. Isso aqui vai me dar uma receita na lactação dos animais em torno de 250 mil. Então, isso aqui já me gerou uma diferença, um adicional de renda aqui bruta, de em torno de 25 mil reais. Esses aqui são os resultados de pesquisa da aplicação de lactosopin em 250 rebanhos do Brasil. Se a gente for analisar, essa aqui, ó, seria em vermelho, é a produção prevista dos animais, dos rebanhos. Tá? Aqui embaixo são quantas aplicações foram realizadas nos animais do lactotropin. Normalmente a gente faz a aplicação de 14 em 14 dias. Tá? Então, se a gente for considerar aqui uma média de 14 aplicações, a gente tem um incremento aqui, ó. Essa faixa aqui em azul é o tanto que produziu a mais, tá? A resposta em produção em adicional de leite, tá? Então, aqui, ó, isso aqui seria o incremento de produção de leite nos animais aqui na lactação. Se a gente fizer a conta dessas 14 aplicações que eu falei para vocês aqui, ó, ao longo da lactação da vaca. Então, normalmente a gente aplica quando? A gente aplica quando a vaca atingir o pico de produção, que vai ser mais ou menos entre 80 a 90 dias ali, vai ser o pico de produção da vaca, né? Então, sim, se eu considerar essa aplicação aí, encerrando em torno de 60 dias antes da secagem da vaca, a gente vai ter uma média de 14 a 15 aplicações. Entendeu? Tem propriedade que a gente antecipa um pouquinho, quando o manejo já está bom, os animais já estão no sistema bom, a gente consegue até antecipar um pouquinho. Mas vamos trabalhar com uma média de 14 aplicações aí, nessas 30 vacas aí. Isso aí, a dose está em torno de 28, 27 reais aí, dependendo do volume de compra. Isso vai me custar aqui em torno de 11 mil reais por ano. Só que eu recebi 25 a mais. Então, assim, eu vou estar gastando aqui 11 mil, mas eu tenho um incremento aqui de 25 mil reais. Então, isso aqui vai me gerar uma sobra de renda em torno de 14 mil reais, entendeu? De trabalhar. Então, assim, eu consigo estar trabalhando com uma eficiência, consigo ter um incremento de produção e me sobra aqui 14 mil reais a mais no ano. Então, assim, parece pouco. Fala assim, vai sobrar 14 mil reais, mas eu estou falando de um rebanho de 30 animais. Na hora que a gente cresce o rebanho, esse número cresce proporcionalmente. E será que 14 mil reais por produtor a mais, né, faz a diferença? Né? Já paga uma prestação ali num carro, ele consegue arrumar um curral, consegue às vezes comprar um gerador, consegue comprar mais uma vaca, né, para o próximo ano, para aumentar a produção. Então, assim, a gente tem que estar sempre pensando em formas de como que a gente consegue estar melhorando a renda desse produtor. Tá? Um outro item importante para a gente conseguir reduzir custo e aumentar a renda do produtor. A gente está sempre observando o intervalo entre partos das vacas em lactação. Eu fiz aqui um comparativo para a gente analisar junto de 2 animais na propriedade. Tá? Eu estou considerando animais com uma persistência de produção aqui em torno de 80. E uma média, um animal com uma produção aí na faixa de 20 litros inicialmente, né? Aí a gente tem que analisar o rebanho de cada produtor que a gente atende, mas assim, isso aqui se repete para qualquer rebanho, né? Se a gente mudar aqui para 15, a coisa é a mesma, tá? Só é difícil para 20 para a gente poder uma simulação, mas a gente trabalhar com 15 litros é a mesma coisa. Então, assim, eu fiz comparando aqui, a gente trabalhando no intervalo entre partos entre 12 meses e a vaca B com intervalo entre partos de 14 meses. Você fala assim, mas são 2 meses só de diferença entre essa vaca e a outra. Demorou 2 meses a mais para a vaca parir. Às vezes o produtor não tem aquele capricho, aquele cuidado na observação de cio, e às vezes de ter um veterinário indo na propriedade ali mensalmente, fazer uma análise do rebanho, às vezes começar a fazer um protocolo nesses animais que estão atrasados, que estão em anestro, né? Às vezes ele não consegue enxergar quão importante é esses 2 meses aqui a mais
que a vaca fica sem produzir leite, né? Então, assim, a ideia aqui é a gente está discutindo quão importantes são esses 2 meses na renda, na receita da atividade, e que vocês consigam estar discutindo com os produtores aí essa importância e mostrar para eles quanto isso impacta na renda, na receita da propriedade dele. Então, vamos analisar esses 2 animais aqui, ó. Vamos primeiro nessa vaca A, que eu estou chamando aqui, com intervalo entre parto de 12 meses. Eu estou considerando aqui que ela vai começar a produção dela com 20 litros. Então, no primeiro mês, ela vai dar 20 litros, ela vai ter um pico de lactação aqui com 25 litros, e a partir do terceiro mês, ela vai ter um declínio na produção, que é natural. Então, ela vai produzir até ela encerrar a lactação no 10º mês, em torno de 4 litros. Então, ela tem o pico de lactação, e aí a cada mês ela vem diminuindo aqui em torno de 20% aqui a produção dela aqui, ó, até secar com 10 meses. Como ela vai parir com 12 meses, eu teria que secar essa vaca aqui no 10º mês de lactação para ela ficar 2 meses aí seca e parir novamente. Se eu somar essa produção que essa vaca deu aqui nesses 10 meses aqui, vai me dar 128 litros de leite, certo? Agora vamos analisar essa outra vaca aqui, ó, com 14 meses de intervalo entre parto. Ela vai parir do mesmo jeito com 20 litros, vai dar o pico de leite com 25, ela vai começar a decrescer 20% ao mês também a produção de leite, ó. Só que o que acontece? Como essa vaca ela vai parir só com um intervalo de parto de 14 meses, ela vai secar aqui, ó, no mês 12, com 12 meses. Ela vai ficar 2 meses seca para parir. Numa análise, nesse primeiro item aqui, a gente pode olhar e falar assim, olha, mas essa vaca aqui deu mais leite. Ela deu 134 litros de leite comparado com essa outra vaca aqui, a vaca A, que deu 128 litros. Numa primeira análise, a gente pode até pensar, falar, ó, essa vaca aqui deu mais leite. Só que, na verdade, o que acontece? Essa vaca aqui me deu uma média de 12,8 litros, né? Essa outra vaca aqui me deu uma média menor, 11,8. Por quê? Essa aqui teve uma lactação de 305 dias e essa aqui uma lactação de 365. Ela continuou dando leite, ela deu mais leite na lactação, só que uma lactação maior. Ela deu 4.000 litros, essa aqui deu 3.900. Mas ela deu mais tempo. Se a gente for analisar, vamos considerar a vida útil produtiva da vaca em torno de 72 meses. A vida útil dessa vaca, né? Vamos considerar aqui a vida útil dela de 72 meses. Se eu considerar 72 meses, essa vaca aqui, ela vai me dar 6 lactações na vida útil, porque ela produziu com 12 meses. Então, eu tenho aqui 6 lactações na vida útil. Essa outra vaca aqui, ó, como ela está trabalhando com intervalo entre partos de 14 meses, eu vou ter 5,1 lactações na vida útil da vaca, né? Se eu multiplicar aqui o volume de leite pelo número de lactações, essa vaca aqui, como ela teve praticamente uma lactação a mais, na vida útil da vaca, essa vaca aqui vai me dar 23.465 quilos de leite. E essa aqui dá 21.000. Então, na verdade, quem mais produziu leite na vida útil dela foi a vaca A, que teve um intervalo entre partos menor do que a vaca número B. Ah, tudo bem, mas qual que é o impacto disso na renda do produtor, na receita do produtor? Qual que é efetivamente o impacto disso, né? Então, vamos lá, pessoal. Essa diferença aqui na vida útil da vaca aqui, ó, dá 2.460 litros de leite, tá? 23.465 menos 21,03. E dá aqui, ó. Ou seja, dá 410 quilos de leite de diferença por ano na vaca. Se eu considerar um rebanho de 70 animais, vamos pensar numa propriedade que tenha 70 vacas no rebanho e um leite no preço de 90, isso aqui representa no ano em torno de R$54.000 a mais que o produtor vai ter de receita, só por causa desses 2 meses aqui, tá? A diferença desses 2 meses aqui, num rebanho de 70 vacas, me gera uma diferença de resultado de R$54.000. Então, assim, a gente tem que gastar um tempo com o produtor, explicar para ele quão importante que é essa mudança aqui. Essa mudança não é uma mudança que ocorre
de uma forma rápida na propriedade. Isso aqui é um processo lento, né? A gente leva às vezes 1 ano, 2 anos para conseguir vir trabalhando os animais para a gente conseguir chegar próximo disso aqui. Eu tenho vários clientes que a gente trabalha com 12,5, 12,8, 12,3, mas demora 1, 2, 3 anos para a gente conseguir, né? Porque qualquer mudança que a gente vai fazer hoje na reprodução de uma vaca, esse impacto aí no mínimo 1 ano, tá? Mas a gente tem que estar sempre focado nisso aqui, né? E mostrar para o produtor o quão importante é isso, né? E também auxiliar como que ele vai fazer isso, né? A gente tem que mostrar, né? E levar para ele as ferramentas para ele conseguir trabalhar isso aqui. Então, assim, aí entra a anotação, entra o veterinário que está presente na propriedade, entra a alimentação, entra descarte de animal que não é produtivo. Então, são N fatores que vão impactar, mas a diferença aqui é grande, né? Quer dizer, o produtor compra um carro novo no ano aí, se ele conseguir trabalhar isso aí. Ah, não, ele compra mais 5 vacas. Então, assim, isso aqui a gente precisa chamar muita atenção, né? Então, assim, né? E qual seria o custo para o produtor para ele ter essa redução? O que vai mudar no custo de produção dele? O que muda para ele? Para ele passar de 14 para 12 meses? Qual o impacto financeiro que vai ter isso na propriedade dele, de custo? Praticamente nenhum, né? Praticamente isso aqui é só mudança de cultura de manejo. Isso aqui não tem impacto, não tem custo. Ele não tem incremento de custo para fazer isso aqui, para conseguir esse resultado aqui, praticamente muito pouco o incremento que ele vai ter de custo, entendeu? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso. Outro ponto que é extremamente importante, pessoal, é a gente buscar trabalhar nas propriedades com rebanhos estabilizados. Em quase todas as propriedades que a gente vai trabalhar, a gente acaba encontrando rebanhos com recria extremamente grandes. Então, assim, você chega lá, o produtor tem muito mais bezerra, novilha do que vaca. E isso impacta diretamente no resultado da propriedade. Então, assim, a gente tem que pensar na propriedade. Vamos pensar assim, na propriedade ideal era que a gente tivesse isso aqui, ó, em torno de 64% do rebanho como vacas e 36% como bezerras e novilhas, que seria a recria da fazenda. Então, assim, quem paga a conta? Quem paga a conta é vaca. Então, a gente tem que ter vaca. 64% do rebanho, no mínimo, teriam que ser vacas, que são elas que pagam a conta do negócio. E aqui a gente teria aqui 36% de bezerras e novilhas para fazer a reposição dessas vacas aqui. Então, assim, a ideia é que a gente faça a renovação do rebanho a cada 5 anos. Então, isso vai dar uma taxa de descarte em torno de 20% ao ano. Então, assim, se a gente descartar 20% das nossas vacas, em 5 anos o nosso rebanho está todo renovado. E outro ponto importante, o que é? Dessas 64% que são vacas, a gente precisa trabalhar para quê? Para que 83% das vacas estejam dando leite. Então, assim, é isso aqui, ó. Vamos pensar num rebanho de 100 animais para facilitar as contas. Vamos imaginar uma fazenda que tenha 100 animais só, para ficar bem simples. Desses 100 animais da propriedade aqui, eu preciso que 64% animais sejam vacas e 36 sejam novilhas e bezerras, tá? Vamos analisar 2 rebanhos, tá? Se eu tenho 64 vacas, para eu ter 83% em lactação, eu vou ter que ter 53 vacas no curral dando leite e 11 vacas secas. Então, 53 com 11, 64. Certo? Se eu colocar uma média de 15 litros por vaca dia, tá? A R$ 1,90 o leite, eu vou ter uma receita bruta por ano de R$ 551 mil, tá? Com essas 53 vacas dando leite. A mesma propriedade, se ela trabalhar com 65% só das vacas de lactação, eu estou mantendo as mesmas 64 cabeças aqui, ó, 42 vacas em lactação e 22 vacas secas. Passei para 65% de vacas em lactação. Com a mesma média de leite, com o mesmo preço de leite, eu caio para uma receita bruta de R$ 436 mil.
Isso me dá uma diferença no ano de R$114 mil. De quê? De conseguir ter uma eficiência de reprodução aqui, de conseguir trabalhar com vacas em lactação no rebanho. Então, isso aqui é extremamente importante, isso aqui impacta direto na renda da fazenda. Então, assim, reprodução das vacas tem que estar sempre em ordem, tá? Não tem jeito. E outra coisa, a gente tem que ter essa estabilidade aqui, ó, de vacas e novilhas. A gente não pode ter mais novilhas e bezerras na propriedade do que 36%, 37%, 30%, porque isso aqui, na propriedade, num primeiro momento, novilha e bezerra só gera despesa, né? A gente não tem receita aqui de novilha e bezerra, né? A gente vai ter que investir, nós vamos ter que ter área para pastejo, nós vamos ter que ter ração, nós vamos ter que ter manejo, funcionário, de uma categoria que não gera receita para a propriedade. Quem gera receita está aqui, quem gera receita são as vacas. Tá? Isso aqui, no primeiro momento, só gera despesa. Ela vai te gerar receita na venda, né? Na reposição dessa vaca aqui. Ó. Só que isso aqui demora 2 anos. Né? Então, você imagina a gente ter uma categoria muito grande na fazenda consumindo uma parte da receita das vacas, ou seja, ela está consumindo o seu fluxo de caixa, né? E às vezes o produtor tem a impressão de que não está sobrando, que não tá ruim, que não tem dinheiro, porque não está sobrando, porque o fluxo de caixa às vezes ele está muito apertado, entendeu? O dinheiro está ficando todo na fazenda. Então, assim, na hora que a gente começa a fazer as análises financeiras, que começa a ter as anotações, que começa a ter os dados, as informações do rebanho, você consegue conversar com o produtor e mostrar para ele esses números, aonde que a coisa está pegando. Beleza, vamos avançando aí. Vamos lá, vamos mudar um pouquinho agora para aquele outro item lá. Não sei se vocês estão lembrados dos 3 itens que eu falei no começo, né? Dos 65% do custo em função, considerando a receita da propriedade. Então, a gente tinha lá volumoso, concentrado e mão de obra. Agora vamos falar um pouquinho da mão de obra, né? Que também é um grande gargalo das propriedades aí. Eu estou sempre vendo os produtores reclamarem de funcionário, que está difícil conseguir funcionário, que funcionário não faz, que funcionário aquilo, que funcionário isso, e que não dá certo, que o cara não faz e que não acontece. Então vamos lá. Como que a gente tem que trabalhar para a gente conseguir uma maior eficiência da nossa mão de obra na fazenda? Primeira coisa, a gente tem que treinar, tá? A gente tem que treinar as pessoas. Não tem jeito, a gente não consegue, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos fazendo treinamento, nós estamos trocando informação. Por quê? Para melhorar a nossa eficiência. Então, como que a gente vai querer que o nosso funcionário da fazenda consiga nos entregar, né, uma coisa diferente, um resultado diferente, se a gente não treinar eles? Né? Não vai dar diferença. Se a gente não treinar, ele vai estar sempre entregando a mesma coisa. Não vai entregar diferente se a gente não treinar. Então, assim, a gente tem que dedicar tempo para treinar os funcionários, entendeu? Explicar para ele como que a gente quer que as coisas sejam feitas, né? Qual que é a importância das coisas que ele vai fazer, para que ele está fazendo isso, para que ele está fazendo aquilo, né? Aonde que a gente quer chegar, né? Assim, tem muitas propriedades que às vezes a gente vai, que você vai conversar com o funcionário, ele não sabe te falar para que ele está fazendo aquilo, ele não conhece quais são os objetivos da fazenda, ele não conhece quem que é o comprador do leite da fazenda, ele não sabe, às vezes, qual que é a exigência daquele comprador, que a empresa que está comprando o produto da fazenda espera em termos de qualidade, né? Quais são os procedimentos que ele tem que seguir. Às vezes ele não tem isso claro. Então, assim, a gente precisa realmente treinar esses funcionários para eles conseguirem nos auxiliar. E na medida que a gente vai treinando, as coisas vão caminhando, tá? Também a gente precisa trabalhar essa questão do engajamento dos funcionários. A gente precisa trabalhar para eles terem sentimento de dono. Eles têm que sentir que eles são dono daquilo que eles estão fazendo. Então, se ele é um cara que é ordenhador, ele é o dono da ordenha. Ele tem que fazer aquilo da melhor forma possível, com o sentimento que aquilo é dele, que aquele resultado que ele vai estar entregando, daquela ordenha, daquele trabalho, que aquilo é dele. Ele está fazendo aquilo bem feito. Então, assim, a gente tem que
trabalhar e fazer esse engajamento dos funcionários, estar junto com ele, explicar para ele conseguir fazer isso. E como que a gente vai aos poucos caminhando, né? A gente fala que a primeira coisa é ir tirando as pedras do caminho. A gente tem que facilitar a vida do funcionário, né? A gente tem que ajudar ele a conseguir nos entregar resultados melhores. Com isso aí a gente vai conseguir ter uma eficiência melhor, né? Vai conseguir um resultado melhor, tá? E criar fluxo, né? A gente vê às vezes propriedades que os funcionários às vezes têm dificuldade de realizar as atividades, as ações. Eu vou colocar algumas fotos para a gente ilustrar um pouquinho disso daí. Por exemplo, pessoal, essa aqui é a mesma propriedade, tá? Você imagina um depósito que está guardado ferramenta da propriedade, tá? Essa aqui é aqui. O funcionário tem que ir lá fazer um serviço de limpeza, ele tem que procurar uma ferramenta aí. Quanto tempo você acha que esse funcionário vai gastar para achar uma ferramenta aí? Quanto tempo você acha que ele vai gastar? E quanto tempo esse mesmo funcionário vai gastar para achar a ferramenta se ela tiver assim, se tiver organizado dessa forma aqui? Né? Qual o tempo que ele gasta para localizar uma ferramenta aqui? Né? Qual que é a diferença de tempo para ele conseguir localizar um no outro? Né? Qual que é a facilidade da gente saber, por exemplo, aqui, qual que é a ferramenta que está faltando na nossa borracharia? Né? O que ele esqueceu de guardar? O que está faltando aqui? Aqui você bate o olho, facilmente a gente consegue saber o que está faltando aqui, o que está faltando aqui. Então, assim, isso é só um exemplo, né, de como que a gente pode estar melhorando a eficiência do trabalho dos nossos funcionários na fazenda. Isso é tudo parte de treinamento. A gente tem que treinar os funcionários para trabalhar assim, né? A gente acaba com isso, a gente encontra em várias propriedades. Então, na hora que a gente consegue organizar, a coisa caminha muito mais fácil, de uma forma melhor. Eu coloquei um exemplo do armazém aqui, mas isso pode ser dentro da sala de leite, isso pode ser na oficina, isso pode ser no depósito de ração, né? Então, assim, as coisas vão caminhando aos poucos, tá? A outra coisa, a gente tem que dar condição, né? Não adianta a gente querer, por exemplo, chegar para um funcionário da fazenda e trabalhar com ele, por exemplo, que a gente precisa ter um leite de qualidade, né? Que esse leite seja produzido com qualidade, que o laticínio está querendo uma qualidade de CBT, de CCS, assim, 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 se a gente não der condições para ele. Imagina como que fica, né, para um ordenhador ou para um próprio produtor mesmo, tirar leite numa condição dessa aqui. Que qualidade que ele vai ter de leite num lugar desse aqui? Né? Como que vai ter qualidade? Não tem milagres. Você pode usar o produto que você quiser de higiene de ordenha, de limpeza, que não vai ter qualidade, né? Não vai ter resultado. Quanto tempo que ele vai demorar para fazer ordenha aqui num lugar desse? Né? Então, assim, a gente tem que ter um bom senso e conseguir ajudar os funcionários a trabalharem para a gente conseguir resultados diferentes. Né? Aqui uma salinha de ordenha já melhora, mas, né, você vê que o funcionário ainda tem uma certa dificuldade. Já melhorou do outro, mas ainda tem que estar agachando, tem que trabalhar agachado. Às vezes, numa mudança, numa reforma, às vezes a gente faz um fosso aqui, ó, né, um negócio simples, uma obra, né, relativamente barata, que o cara vai conseguir trabalhar de pé. Né? Qual que vai ser o rendimento do trabalho dele aqui, da eficiência dessa mão de obra aqui? Né? O cara vai querer trabalhar, vai conseguir organizar melhor as coisas, né? Vai ter um resultado diferente. Como que seria isso? Né? Qual o impacto que isso vai ter na nossa receita, na renda? Né? De um funcionário trabalhar mais satisfeito, às vezes a propriedade vai conseguir até diminuir o número de funcionários, porque a gente vai conseguir ter uma eficiência melhor e vai conseguir trabalhar com menos pessoas na atividade, né? Então, assim, o que eu vejo? Né? Algumas considerações, né? Essas palavras são do William, do Deming, que não se gerencia o que não se mede. Não tem como. Se a gente não medir, a gente não gerencia. Não se mede o que não se define. Se a gente não definir o que nós vamos medir, como que a gente vai fazer? E não se define o que não se entende.
Se a gente não entender, como que você vai fazer? E não há sucesso no que você não gerencia, né? Não tem como a gente conseguir ter sucesso se a gente não está gerenciando o nosso negócio, né? Não tem como a gente conseguir trabalhar isso se a gente não estiver gerenciando, pessoal. Isso é extremamente importante. E eu gostaria de sugerir algumas coisas. Até quem quiser conhecer, agora dia 27, né, das 7 às 8 horas, vai ter uma apresentação do professor Paulo Machado, lá do Agro Mais Lean. É uma aula gratuita. Quem tiver disponibilidade, recomendo assistir. Ele vai falar bastante sobre isso, né? Quais seriam as bases para a gente construir um negócio de sucesso e como fazer, como engajar esses funcionários para terem sentimento de dono, tá? Coloquei o site aí do Agro Mais Lean, é gratuito, tá? Essa aula aí, acho que vale a pena todo mundo assistir, vai ser bastante interessante. Eu acho que inclusive vale a pena vocês convidarem os próprios produtores a participarem, a estarem, né, assistindo aí essa aula aí, tá? E esse aqui é um projeto que eu estava falando com vocês, chama Campo Fértil. É um projeto que a gente trabalhou aqui em São Gonçalo de Abaixo durante 7 anos e meio de assistência técnica ao pequeno produtor. Eu vou ver se eu consigo passar o vídeo para vocês aqui aqui na apresentação, mas eu não consegui. Esse aqui é o link, eu vou colocar no chat lá. É um vídeo rapidinho com depoimento dos produtores. Eu acho que isso aqui representa bastante essa questão aí da gestão, da assistência técnica, um pouco do trabalho que a gente faz, do trabalho que vocês estão fazendo. Então, é um resumo. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês o link aqui. Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo. O áudio sai para vocês aí? Para mim, não. Eu acho que não costuma sair, não. Espera aí. Depois eu vou aqui, eu acho que é legal vocês assistirem aí depois, porque normalmente na gravação aqui do Zoom realmente não sai o áudio aqui. Aí deixa eu copiar aqui só para colocar para vocês no chat aqui. Eu vou olhar aqui, vou passar. Aqui. Então, pessoal, estou à disposição aí para a gente estar conversando. Eu acho que é bastante enriquecedor. Eu acho que eu deixei um tempinho até maior para a gente trabalhar as perguntas. Eu acho importante a gente discutir em cima desses números e trocar as informações com vocês para poder embasar aí essa ajuda que vocês vão poder trabalhando com os produtores aí. Fico à disposição aí. Obrigado, professor Gabriel. Eu queria sugerir uma forma assim. Eu acho que vai surgir muitas perguntas agora, né? Que é um tema muito importante aí. Pessoal, aproveitem bastante esse momento, né? Tem um tempo bem considerável aí para a gente explanar, tirar qualquer dúvida. E aí eu queria sugerir que como vai ter várias dúvidas e provavelmente vai ter aí complemento de dúvidas, enfim, se possível, se o senhor consegue ler as perguntas, porque aí vai batendo esse bate-papo com eles aí, e fiquem à vontade também para abrir o microfone após ele sanar as dúvidas aqui que já estão no chat. Pode ser, professor? Certo, claro. Vamos lá. Já abri o chat aqui. Então vamos lá. Tem uma primeira pergunta aqui do Clóvis, que ele está falando que ele não é da área de veterinária, né? E o que seria o BST e como que ele é aferido. Então, assim, o BST, na verdade, é um hormônio, chama somatotropina bovina.
ele é vendido, na verdade tem duas principais, vamos falar assim, 2 nomes comerciais, que seriam o Boost e o Lactotropin, né, que são as 2 principais marcas comerciais, né, e ele é vendido nas lojas agropecuárias. É um produto que tem que ser armazenado, né, refrigerado em geladeira, e ele é aplicado normalmente de 14 em 14 dias nas vacas de lactação, após elas atingirem o pico de lactação. Então, você está monitorando o controle leiteiro da vaca, você viu que ela atingiu o pico de lactação, né, já está gestante, começou a querer ter uma queda na produção, você inicia, né, a aplicação aí de 14 em 14 dias, ele é aplicado ali no cavador do rabo, que a gente chama ali no espaço, no cavador do rabo das vacas ali de 14 dias. Ela já vem com aplicador, tudo. É bem simples de aplicar aí. Tá? Bom, vamos para a próxima aqui. O Everton está perguntando, né, qual que seria a umidade ideal para a colheita do milho para silagem de milho reidratado, né, o fubá. E qual que é a quantidade de milho reidratado que ele pode fornecer para as vacas, considerando aí um cálculo de dimensionamento do silo a ser construído. Então, vamos lá. A gente tem duas opções, Everton. Uma, né, regiões que a gente consegue ter disponibilidade de colhedeiras, né, automotrizes aí, que conseguem colher o milho com uma umidade maior, a gente tem 2 vantagens. Uma que a gente, né, libera a área para outra cultura ou para pastejo mais cedo, né? E outra que você não precisa estar armazenando, não precisa estar colocando água para reidratar. Então, sim, se a gente conseguir colher esse milho aí em torno de 35% de umidade, você já poderia passar ele no moinho direto e ensilar, compactar, sem precisar estar reidratando. Tá? Mas a gente, aqui, pelo menos para nós, aqui em Minas Gerais, na região que eu estou aqui, a gente dificilmente consegue automotriz. A gente tem uma dificuldade bastante grande de máquina aqui de operação. Então, o que normalmente mais acontece aqui para nós é o produtor comprar o milho grão, que já vai estar aí com seus 13% de umidade, e a gente vai reidratar esse milho para ele voltar para 35%, 36% de umidade, colocando água mesmo, adicionando água no fubá. Tá? Então, assim, para nós aqui é o que mais acaba ocorrendo, é colocar água no fubá. Né? Faz um fubá molhado, assim, com 36%. Com relação à quantidade de milho, né, aí vai depender, na verdade, do potencial de produção dos animais. Né? Eles vão comer, você vai estar, na verdade, tirando o milho que estaria vindo no concentrado, né? Você vai começar a trabalhar com concentrado mais proteico, aí, que provavelmente vai vir uma soja, uma ureia e um mineral. E o milho que estaria vindo através do concentrado, você vai estar fornecendo direto na fazenda. Então, a quantidade vai ser praticamente a mesma, vai ter uma redução aí de aproximadamente talvez uns 20%, alguma coisa assim, pela maior eficiência do uso do amido. Tá? Para você calcular, a silagem de milho grão reidratado, ela dá mais ou menos umas 900 quilos por metro cúbico. Tá? Então, se na hora que ela está bem compactada, ela dá de 900 a 1.000 quilos aí, por metro cúbico. Então, assim, cabe muito milho num espaço pequeno. Ela fica bem compactada, a silagem de milho aí. A quantidade por vaca é de acordo com a produção mesmo. Tá? E ele perguntou também com relação à utilização de inoculante. É bastante importante, fundamental, Everton, que a gente faça a inoculação dessa silagem de grão reidratado para poder armazenar. Né? Também a gente faz de diversas formas. Eu tenho um produtor que coloca tem um aplicador de inoculante automático, você coloca ele na saída do moinho. Tem um produtor que às vezes não tem equipamento, faz com um pulverizador costal bem limpo, novo, andando em cima da silagem mesmo durante o processo de confecção, entendeu? E a gente tem feito também um inoculador caipira, que a gente chama, que é colocando um tambor aí de 50 litros, né, em cima ali da lataria do pneu do trator ali,
e você faz com uma agulha não, uma seringa invertida ali, como se fosse um conta-gotas, igual aqueles de aplicar soro, e deixa isso pingando ali dentro do moinho ali. Também funciona bem. Ele vai misturando no moinho ali, já fica bem feitinho a inoculação aí do milho, sabe? O resultado fica muito bom. A dosagem do inoculante vai depender aí do produto que você vai comprar, né, e da concentração de cepas que vai ter. Aí é seguir a bula mesmo do fabricante aí, de acordo com a quantidade de cepas que o produtor está usando, entendeu? O Henrique, tem uma pergunta do Henrique aqui, que ele está falando na questão do engajamento. Muitas vezes na fazenda de grãos, os funcionários recebem participação dos resultados condicionado ao cumprimento de metas. O Henrique, a gente tem trabalhado assim, a gente não tem condicionado muito nas fazendas de pecuária que a gente atende, que nós estamos implantando um sistema de gestão aí do Lean, esse pagamento vinculado ao cumprimento das metas. Por quê? Normalmente o que acaba acontecendo, quando você vincula a essa meta, né, o resultado dele à meta, na hora que o funcionário atinge a meta, ele acaba relaxando. Né? Normalmente o cara atingiu a meta e ele fala, já cumpri a meta, tô tranquilo. Então, assim, a gente está sempre tentando remunerar os funcionários, né, de uma forma equilibrada, com valor compatível com a função, mas não trabalhando vinculado à meta, sabe? A gente tenta sempre fazer uma melhoria constante. A gente está sempre trabalhando para melhorar a propriedade. Né? A gente tem várias ferramentas que a gente usa, gráficos que a gente trabalha nas propriedades, para conseguir que ele está sempre melhorando. Né? Isso aí, na verdade, os números, cada propriedade tem os seus números. Né? A gente não tem como comparar assim, uma propriedade diretamente com a outra. A gente tem que fazer a melhoria da propriedade. Ela mesma vai melhorando. Você tem uma referência, né? Olha, né, por exemplo, vamos pensar, um jeito mais fácil é pensar na qualidade do leite. Então, o laticínio te passa uma qualidade do leite que ele quer que você produza o leite, e aí você vai ter que se adequar àquela qualidade. E aos poucos você vai trabalhando os seus números. Você vai ter o seu número da sua propriedade, né, qual que é o seu resultado de qualidade do leite, e você vem tentando adequar para atingir aquilo ali. Né? Você não vai de uma forma imediata conseguir. Né? Ô Clóvis, agora que eu vi aqui a sua mensagem do fone, né, do ambiente aqui, mas acho que se o som estiver legal aí. Não. Vamos aqui para a mensagem do Lucas. Lucas, pergunta extremamente interessante a sua. O Lucas está perguntando aqui se eu tenho algum estudo comparativo que possa embasar no convencimento do produtor a sair da condição de pecuária mista, leite corte, com foco em bezerro, enquanto o leite fica em segundo plano. Essa é uma situação muito comum em nossa região. Ô Lucas, assim, essa análise aí é muito importante. Eu acho que cabe a gente conversar bastante aqui sobre isso. O seguinte, aqui na região que eu estou também, a gente tem bastante produtores que trabalham numa pecuária mista, né, de leite e corte, mas de uma forma bastante eficiente. E eu tenho clientes também que trabalham exclusivamente com a atividade de leite. Eu acho que isso aí faz parte mais de um planejamento financeiro do negócio dele. Eu vejo em algumas regiões um resultado extremamente excelente de produtores de leite que utilizam boi de corte nas vacas, inclusive, ou até inseminam com gado de corte, com Nelore, com Guzerá, pensando nesse bezerro, produzindo um animal para venda. Né? Então, assim, esse animal que vai ser produzido vai ser um animal, tanto a fêmea quanto o macho, eles têm que ser vendidos, né? Não podem ser animais que o produtor vai segurar para a reposição das vacas. Normalmente, o produtor que trabalha numa condição mista, o que a gente tem feito é o seguinte: a gente separa ali do rebanho dele quais seriam as melhores matrizes para fazer a reposição.
Então, assim, através, vamos supor, a gente vai ter, você pode trabalhar com inseminação nesses animais, né, de leite, insemina com holandês ou com girolando, pensando em fazer os animais de reposição. E no restante dos animais, você pode trabalhar com gado de corte normalmente, né, tanto com cobertura quanto inseminação. Porque hoje, se a gente for considerar o valor agregado do bezerro, é bastante interessante para o produtor essa venda do macho e da fêmea de corte, entendeu? Então isso acaba agregando receita na atividade e isso dá liquidez, né? Ele tem uma liquidez muito imediata disso aí. Então, assim, desmamou ali macho e fêmea, ele tem venda imediata e tem receita disso aí. Então, assim, eu não acho ruim a pecuária mista, não. O que precisa é, assim, quando o produtor trabalha com essa pecuária mista, é ele separar bem o que vai ser os animais de reposição dele e o que não é. Entendeu? Porque senão, se ele começar a segurar fêmea desse cruzamento para reposição, o negócio dele só vai andando para trás, né? Aqui na região também a gente tem muito produtor que faz a opção, hoje como tem barateado muito o custo de FIV, então assim, tem produtores que fazem às vezes 10 animais para reposição através de FIV, por exemplo, de meio sangue, um animal, né, faz um animal extremamente produtivo e o resto faz corte para ter liquidez. Então, assim, eu acho que essa é uma análise bastante financeira, eu acho que isso aí é colocar no papel junto com o produtor e fazer o planejamento, né? Tem produtor que trabalha exclusivamente a atividade de leite e tem uma liquidez de venda desses animais de leite. Hoje nós estamos num momento realmente excelente, né, de venda aí de bezerras, de novilhas, com preços, né, bastante significativos. Então, aí vai depender muito, eu falo que isso aí, Lucas, vai depender muito de você sentir do produtor se ele tem um perfil para recriar esses animais de leite, sabe? Não adianta a gente querer que um produtor que não tem capricho, que não tem condições de recriar animais de leite, ele fazer isso, porque aí vai ser uma recria que vai demorar, essa novilha vai demorar a emprenhar. Às vezes é melhor ele comprar essa novilha de um vizinho que consegue fazer esse animal de uma forma melhor, entendeu? E comprar essa novilha mojando, por exemplo, lá, tudo do que ele fazer. Então, acho que é questão de analisar mesmo o perfil de cada produtor aí, tá? O Nivaldo mandou uma pergunta aqui sobre um dos casos pela TER com relação à avaliação do custo a maioria dos produtores terem baixa escolaridade e dificuldade de anotar e fazer registros zootécnicos. Qual a estratégia, a metodologia que você recomenda para iniciar um trabalho a nível de pequeno produtor? Nivaldo, eu posso te falar, assim, até uma experiência nossa aqui de São Gonçalo, que a gente atendeu pequenos produtores na grande maioria, entendeu? Isso aí a gente começou a gente montou uns cadernos, né? E esses produtores anotavam isso em caderno, a gente começou ajudando eles nas visitas, a gente pedia para eles guardarem as notinhas do que eles compravam, entendeu? Foi na lojinha lá, guarda a notinha, vendeu a nota que vendeu, e assim, durante as visitas, a gente ia ajudando os produtores a anotar isso aí, às vezes em caderno, e também de uma forma mais prática, o que a gente notou bastante também foram painéis de uma forma bastante visual. Então, assim, usando às vezes aqueles post-it que coloca, você vai montando a programação do mês dele, por exemplo, o dia que ele tem que pagar, o dia que ele tem uma receita para receber, e vai mostrando para ele como que isso vai acontecer. Você imagina você fazer um fluxo de caixa na parede, num quadro, entendeu? E aí eles vão anotando isso aí. Às vezes tem um filho, a gente aqui trabalhou muito para colocar os filhos para ajudar os produtores a fazer. A gente ensinou os filhos dos produtores, que às vezes tem uma escolaridade um pouquinho melhor, que tem facilidade para, às vezes, o filho anotar para ele, entendeu? Escreve lá o que foi e, ao mesmo tempo, vai trazendo o filho para dentro do negócio
né, para o filho conseguir participar disso daí, entendeu? Hoje, praticamente, os produtores aí, todos eles sabem, né, usar o WhatsApp. Então, a gente tem produtor aí que grava no WhatsApp, né, o que é, às vezes ele não sabe escrever direito, mas gravar um áudio ele consegue. Então, assim, a gente tem que tentar achar o jeito que ele vai fazer, né? Então, assim, a gente tem que, na verdade, eu acredito que a assistência técnica tem que se adaptar ali ao jeito daquele produtor e conseguir que ele anote isso, que ele guarde, né? A gente fazendo uma visita por mês na propriedade, na pequena propriedade, é muito rápido fazer essa anotação lá. Se ele guardar, se a gente conseguir orientar para ele saber como guardar essa documentação, às vezes você faz lá um envelope para ele, 2 envelopes para ele, né? O que tem a pagar, o que já foi pago do mês, e ele guardar isso aí para você no dia que você for na fazenda, com 1 hora que você sentar ali rapidinho, você consegue fechar esse custo para ele lá. E consegue, aos poucos, mostrar para ele quão importante essa anotação. O Clóvis me perguntou aqui se essa reidratação do fubá não afeta a composição da matéria seca. O Clóvis, na hora que a gente coloca a água no fubá, vai afetar. Nós vamos sair de um fubá de 13% de matéria seca que vai ir para um material de 36% de matéria seca. Tá? Então, assim, só que isso aqui, na hora que a gente vai fechar a dieta dos animais, né, na hora que você vai calcular, você tem que considerar essa matéria seca aí. Tá? Outra pergunta do Everton aqui, ele está me perguntando se o milho seco, né, com 13%, qual a quantidade que a gente vai se adicionar, né, para 100 quilos de água. Então, assim, nós vamos trabalhar, né, para ficar mais fácil, Everton, vamos pensar em 1.000 quilos, numa tonelada de milho, você vai colocar em torno aí de 300 quilos de água, 350 quilos de água em 1.000 quilos de milho. Ou se fosse em 100, seria 35, né, quilos de, vamos falar assim, de água que você estaria adicionando. Tá? O Jonathan, ele me perguntou qual seria o inoculante indicado aí para silagem de milho reidratado. Eu tenho usado, John, quando a gente consegue comprar, tem algumas marcas comerciais aí próprias para silagem de milho mesmo. Eu tenho usado muito da Catec e da Catec chama Laucil, né, para grão reidratado. Ele tem umas cepas, né, Lactobacillus buchneri, que ajuda bastante, né? Então, assim, tem funcionado bem. Deixa eu ver a pergunta do Clóvis aqui. Em propriedades rurais, há uma série de atividades, diversificados usos para o mesmo insumo, ferramentas, equipamentos. Como agrupar esses custos? Utilizar centros de custos? Buscar medir quanto cada item é empregado em cada uma das atividades? Por exemplo, ele tem corte, leite, aves, suínos, cultivos agrícolas, etc. Ô Clóvis, a gente tem trabalhado da seguinte forma, né? Por exemplo, vamos pensar num trator, né? Que ele serve para fazer a área de lavoura e também serve para fazer o trato dos animais, alguma coisa assim. Você vai ter que fazer uma estimativa mesmo. O ideal é fazer. Você vai ter. A gente tem produto, vai ter um centro de custo separado. O ideal é ter um para o corte, um para o leite, um para a agricultura. E você mensurar quanto que vai ser. Vamos imaginar que esse trator trabalha 15% do mês para o leite, e o restante para o gado de corte, o restante para a agricultura. E aí, esse custo mensal que você tenha com trator, com óleo diesel, com manutenção, com operador, você vai manter essa proporção aí. Isso dá para fazer em planilha, e tem alguns aplicativos, alguns softwares que já faz isso de uma forma automática, né? Se você configurar lá que essa máquina ou esse equipamento de custos, porque senão você acaba mascarando o resultado aí.
Ó, as perguntas do chat aqui, pessoal, elas encerraram. Deixa eu ver. Ah, chegou aqui mais uma aqui. Tá. Do Nivaldo mandou para a gente aqui. Ah, tá. Vou explicar novamente então aqui, Clóvis. Parece que caiu a internet, deu uma oscilada aqui. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim, eu estou. Ah, beleza. O Clóvis tinha me perguntado aqui sobre os equipamentos, né, que são usados em mais de uma atividade na mesma fazenda. A gente tem que fazer o centro de custo de cada atividade. Então, nós vamos ter um centro de custo, por exemplo, da pecuária de leite, um da pecuária de corte, um da agricultura. E vamos pensar num trator que trabalha nas 3 atividades, cada hora está em uma. Né? Nós vamos ter que medir quanto tempo que esse trator trabalha para cada uma. Né? Pode ser uma aproximação. Olha, 5 dias por mês ele trabalha no leite, 15 dias está na agricultura e 5 dias no gado de corte. E aí você faz uma proporção para lançar todos os custos, né, desse trator no mês. Combustível, manutenção, o custo do operador. E aí proporcionalmente lança. Né? Isso aí você pode fazer em planilha, né, ou pode usar algum software para poder configurar isso aí, que ele já faz de forma automatizada. Mas tem que separar para não mascarar esse custo aí. A gente vê muito, por exemplo, Clóvis, aqui, eu vejo muito aqui na região, né, quem faz provavelmente pecuária mista, né? A gente vê isso muito em quem faz leite e corte na mesma fazenda. Normalmente o que acontece, né? O produtor paga as contas mensais, né? Todas as contas que ele tem que pagar, energia, sal mineral, ração, funcionário, ele paga com a receita que ele tem mensalmente do leite, né? E aí, quando ele vende uma carreta de boi, né, que vem uma receita toda agrupada, né, vem um volume de dinheiro de uma vez, né, a gente acaba às vezes ouvindo de produtor aí que é o gado de corte que dá dinheiro, né, que é o gado de corte que compra trator, que é o gado de corte que compra isso. Por quê? Ele recebe um dinheiro, né, agrupado, que já foi todo custeado por outra atividade. Então, assim, por isso é extremamente importante separar esse centro de custos aí para conseguir enxergar onde está vindo o quê e de onde está indo dinheiro para quê, né? O Nivaldo colocou um outro item aqui, né, das pequenas propriedades, que os produtores acabam misturando, né, essas despesas, né, da família, da propriedade, e aí ele tem hora que ele não consegue enxergar o que está impactando na receita, na despesa. O que a gente acaba orientando eles têm que começar a anotar isso daí, sabe, Nivaldo? Aonde que gasta, o que é que gasta, entendeu? Senão, até para ele enxergar, entendeu? Então, assim, às vezes a conta é uma conta só no banco, então, assim, sai pagamento para tudo que é, né, e tudo que recebe. Então, assim, tem que exercitar realmente ele anotar o que é da fazenda, entendeu? Não tem muito jeito. Quando está misturado assim, orientar para ele conseguir enxergar, né, o que ele está pagando, o que está. E assim, e às vezes não dá para fazer 100% no começo, mas se você conseguir que o produtor anote 70% das despesas que ele já está fazendo, você já começa a mostrar para ele esses números, entendeu? Aos poucos ele vai entendendo isso. Ele vai conseguindo enxergar esse resultado e aí ele começa a anotar, entendeu? Então, assim, você consegue ir fazendo as coisas acontecerem na propriedade na medida que o produtor anota, sabe? Então, não tem muito jeito. É ir fazendo, ele anotar e mostrar para ele a importância disso, sabe? O Lucas está perguntando aqui se para silagem de milho reidratado o uso de inoculante é bastante prescindível. O Lucas, assim, é um produto agregado com valor agregado muito alto, sabe? Então, assim, a gente precisa que essa fermentação seja muito bem feita, né, para a gente reduzir as perdas ao mínimo possível. Então, assim, a recomendação é que a gente tenha sempre usar esse inoculante aí, sabe?
tanto para a fermentação no momento de fechamento e também na hora da abertura, né? Na hora que a gente abre, a hora que abriu a silagem de grão, a vida útil do painel ali do material aumenta bastante. Então é bem recomendável aí que a gente faça esse uso do inoculante aí. Eu estou mandando aí para vocês aí o link do vídeo lá do Campo Fértil, para vocês conhecerem um pouquinho depois a realidade dos produtores que a gente atendeu aqui e um pouquinho do trabalho que a gente desenvolveu aqui, que eu acho que tem muito a ver com esse trabalho que vocês atendem aí de pequeno produtor, de um atendimento familiar aí. Gabriel, eu vou sugerir agora para Oi? a gente otimizar aqui, que os técnicos abram o áudio aí e façam a pergunta, porque você já esgotou aqui o chat, né? O Clóvis acabou de colocar mais uma aqui. Então, após a pergunta do Clóvis, que eles abram o áudio e já façam a pergunta direto. Oi, Clóvis. A minha internet deu uma oscilada aqui, cortou o final da sua fala. Ele escreveu no chat aí, eu não sei se é a mesma pergunta, eu também não ouvi ele falando. Ok, eu vi a pergunta aqui. Ele pergunta que o Clóvis está perguntando se o norteamento, né, qual que seria o rumo para investimentos, né? Como que a gente avaliaria como que a gente faz para definir quais seriam os nossos investimentos? Despesas a gente faria com base no faturamento do mês anterior ou na estimativa do faturamento do mês, né? Ou seja, competência ou regime de caixa. O Clóvis, para a gente pensar na análise de custo, né, para a gente fechar o custo da atividade, é importante a gente estar avaliando essa aí, né, para a gente, vamos supor, qual fez aquele produtor naquele mês e qual que foi o gasto que ele teve no mês, para você conseguir fechar efetivamente o que foi o custo de produção. Porque o que acaba acontecendo, quando a gente trabalha no regime de caixa, tem produtor que acaba estocando muito produto na propriedade. Às vezes compra sal mineral, compra ração, que às vezes dá para 2 meses. Às vezes esse número vai ser um número que não é real, entendeu? Ele não fica tendo um número real. Então, para você fechar o custo, é ideal você trabalhar com competência. Agora, para a gente, é bastante importante que também você faça essa análise do regime de caixa, né? Porque o produtor tem que se programar para fazer esses investimentos para frente, né? Considerando essa previsão de receita que ele tem para frente, né? E o que ele vai poder fazer que se ele vai ter esse dinheiro para frente, né? Se ele vai ter esse recurso. Então, assim, ele tem que estar trabalhando esse caixa para ele poder analisar também, entendeu? E com relação aos investimentos, eu acho que não dá para a gente analisar só o mês, sabe, Clóvis? Eu acredito que a gente tem que fazer um planejamento anual aí, né? Para o produtor tomar essas decisões aí dos novos investimentos, a gente precisa analisar, acredito que pelo menos o horizonte aí de um ano, né? Para ele avaliar realmente se aquele investimento ali cabe se ele é o momento ideal dele realizar esse investimento, né? Se isso aí está dentro do orçamento, se cabe ali, porque senão ele começa a investir e aí começa a faltar caixa. Então, assim, isso aí você precisa analisar pelo menos um ano, né? Normalmente a gente faz uma projeção de rebanho, então você tem uma projeção, por exemplo, de quantas vacas de lactação você vai ter naquele mês, né? E pela média de produção do rebanho do produtor,
você consegue fazer uma estimativa aí de fluxo de caixa mensal, de acordo com o que ele vem gastando no histórico aí. Aí você consegue medir se cabe, né, aquele investimento que você está querendo fazer. Às vezes ele quer comprar um implemento novo, quer fazer uma modificação na sala de ordenha, alguma coisa nesse sentido aí. Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Se não tiver, você pode questionar, a gente vai tentando explicar aí.